Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lucas Siqueira, seu professor de Química aqui no YouTube. E se você chegou aqui aleatoriamente, curta esse vídeo para você receber mais vídeos e mais aulas espetaculares como esta. Bom, na aula de hoje nós vamos falar de hibridização. Hibridização, mas também chamada de hibridação. Esse assunto aqui costuma machucar a galera, costuma deixar a galera um pouco preocupada, um pouco desesperada, porque ele é muito mais extenso, às vezes alguns professores complicam ele, mas não precisa disso tudo, tá? Hibridização é para o seu vestibular um assunto simples que você não precisa desesperar. O que é hibridização? É a combinação de orbitais atômicos que gera orbitais híbridos. Eu tenho diversos orbitaizinhos e eu junto eles, combino eles. E na hora que eu combinar eles, eu combino orbitais diferentes. Eu gero um orbital que é híbrido a esses orbitais. E esse orbital híbrido vai ter características que são intermediárias aos orbitais que a gente misturou, que a gente hibridizou. Por exemplo, aqui eu mostrei um orbital do tipo S e 3 orbitais do tipo P. Se eu juntar eles, se eu hibridizá-los, eu vou formar um orbital híbrido do tipo sp3. Normalmente a hibridização ela é usada para explicar geometria e diversas outras propriedades associadas àquele átomo, daquele elemento central. Bom, o que você precisa saber para o seu vestibular? Você precisa identificar qual o tipo de hibridização de um determinado átomo que a questão te pedir. E como é que você vai fazer isso? Você vai olhar para nuvens eletrônicas ao redor desse átomo. A quantidade de nuvens eletrônicas ao redor desse átomo vai corresponder ao número de orbitais que você tem que hibridizar. Eu vou dar alguns exemplos para você, muito baseado no que normalmente cai nas suas provas. Normalmente a hibridização cobrada é a hibridização do carbono, tá? Existem 3 tipos de carbono, o do tipo sp3, do tipo sp2 e do tipo sp. Mas eu vou te ensinar também como é que você raciocina para outros elementos. O primeiro tipo, que é o carbono sp3, olha como que ele é, ó. Ao redor do carbono nós temos 4 nuvens eletrônicas. Se eu tenho 4 nuvens eletrônicas, significa que eu vou precisar de 4 orbitais hibridizados. Qual que vai ser a sequência? Como é que você vai escolher esses orbitais? Sempre em ordem crescente de energia. Primeiro orbitais do tipo S, depois do tipo P, depois do tipo D e por último, se precisar, do tipo F. Bom, orbital do tipo S, do tipo P, do tipo D são 5 e do tipo F são 7. Aqui, nesse caso, nós precisamos de 4, porque são 4 nuvens eletrônicas. Então eu vou usar um do tipo S e mais 3 do tipo P. Lembrando, sempre em ordem crescente de energia. Bom, preciso então de 4 orbitais. Eu vou formar um orbital híbrido sp3. Note que esse carbono é um carbono sp3. Opa, eu disse carbono? Isso mesmo. O tipo de hibridização do carbono corresponde a uma classificação que a gente pode dar ao carbono. O carbono pode ser classificado quanto ao tipo de hibridização. Todo carbono sp3 faz 4 ligações simples e ele é um carbono tetraédrico, tá? Bom, carbono sp2 agora. Olha para você ver, ao redor desse átomo de carbono aqui nessa molécula, eu tenho 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. Se eu tenho 3 nuvens, quer dizer que eu vou precisar de 3 orbitais. Vou ter um orbital do tipo S e 2 orbitais do tipo P. Este carbono, então, vai ser um carbono sp2. Todo carbono sp2 faz uma ligação dupla e 2 ligações simples. Esse carbono é conhecido como carbono trigonal. Carbono trigonal, carbono sp2, vai sempre fazer uma dupla e 2 simples. O último tipo de carbono é o carbono sp. Olha para você ver esse primeiro exemplo. Ao redor desse carbono nós temos 2 nuvens eletrônicas. Se eu tenho 2 nuvens, eu preciso de 2 orbitais. Eu vou hibridizar então 2 orbitais. O primeiro vai ser do tipo S e o segundo do tipo P. Formei um orbital híbrido do tipo sp. Note que esse carbono faz uma simples e uma tripla. Ele faz uma ligação tripla e uma ligação simples. Agora não precisava ser assim. Carbono sp pode ser assim também, ó. Olha para você ver. Tem 2 duplas ao redor do átomo do carbono. Nós temos 2 nuvens eletrônicas. De novo, se eu tenho 2 nuvens, eu preciso de 2 orbitais. Vou formar um orbital híbrido do tipo sp. Note para mim que todo carbono sp é um carbono que é linear. Lucas, você mostrou para mim os 3 exemplos de carbono. sp3, sp2, sp. Carbono é só isso? Só isso.
Mas pode aparecer para outros elementos. Na maioria das vezes aparece para o carbono. Mas se aparecer para outros elementos, é bem simples. Mesmo raciocínio, filho. Olha para mim. Elemento central, S aqui. Quero saber a hibridização do enxofre. Tá, do enxofre na molécula do SF6. Ok, ao redor do enxofre nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuvens eletrônicas. Se eu tenho 6 nuvens eletrônicas, eu preciso de 6 orbitais hibridizados. Vai ser 1 do tipo S, 3 do tipo P, que é o máximo que a gente consegue. Depois do P vem o D. Lá no D são quantos orbitais? São 5, mas já foram 4, eu preciso só de 2. O orbital híbrido, então, vai ser sp3d2. O orbital híbrido sp3d2 corresponde à hibridização do átomo de enxofre na molécula do SF6. E se você chegou até aqui, filho, parabéns! E por isso eu vou te recompensar com uma dica, com um macete infalível que vai te ajudar nas provas. Hibridização é só isso aqui para o seu vestibular, tá simples demais, tá bem tranquilo, mas dá para ficar mais fácil ainda. E como é que você vai fazer isso? Você vai olhar para a sua mão, sim, a sua mão. Olha para você ver, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua mão, vai esconder o seu polegar e vai olhar para os seus dedos. E vai comparar os seus dedos com o carbono. Olha para esse carbono. Ao redor dele tem 4 ligações simples. Cada dedo aqui sozinho é uma ligação simples. Um dedo, outro dedo, outro dedo, outro dedo. 4 ligações simples. Conta para mim os espaços. Ó, 1, 2, 3 espaços. O carbono que tem 4 ligações simples é um carbono do tipo sp3. 3 espaços, carbono sp3. Olha para cá, ó. Agora você tem uma dupla e 2 simples. Faz na sua mão. Uma dupla e 2 simples. Quantos espaços deu? 2 espaços. Ó, carbono sp2. Aqui agora, uma tripla e uma simples. Faz na sua mão, filho. Ó, uma tripla e uma simples. Quantos espaços? 1. Carbono sp. sp1 ou sp. O 1 a gente omite sempre na química, né? E aqui 2 duplas. Ó, 2 duplas na sua mão. Quantos espaços? Só 1. Carbono do tipo sp1 ou sp. Filho, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se no canal e receba aulas espetaculares como esta e turbine sua preparação para o Enem e para os outros vestibulares que você vai tentar. Isso aqui é tudo o que você precisa saber de hibridização para o seu vestibular. Tamo junto!